significa que seja, Deus seja louvado. Amém? Seja assim. Agora, eu sou assim, Deus seja louvado. Isso não. Agora a maneira que Deus te abençoa. Amém. É isso que está na Bíblia. Nós somos crentes da Bíblia. Amém? Então, sem mais tardar, vamos no Atos 9. Porque hoje é quinta-feira, não temos muito tempo. 35 minutos, que aqui nos falta. Podemos ver alguma coisa. Atos 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Irmão, lê versículo 1 e 2. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daqueles seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Vou rezar. Senhor Deus, tenha compaixão e misericórdia de nossas almas. Viemos aqui por causa da salvação. Ajuda todos nós, de maneira que quem entrou aqui, que tu possa me convencer da sua própria palavra. Quem entrou, que no teu Espírito Santo lhe concede. Quem entrou aqui com a sede da sua justiça, lhe concede. Quem entrou aqui com a sede de ter a vida eterna, lhe concede, através da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, e no domingo nós vimos que muitas pessoas, evangelistas, pastores, doutores, muitos dizem que Paulo era bandido. E não Paulo era bandido. E não esqueça que estamos a falar da era da igreja de Laodiceia, que é a última era. E tudo que vai acontecer, ou seja, que aconteceu na primeira era, deve acontecer também na última era. Razão pela qual estamos a estagnar, a ver o que lá aconteceu. Como nós lemos no Apocalipse 2, Deus disse ao anjo, e nós todos já sabemos que quando se trata o anjo da igreja, trata-se de uma pessoa, de um enviado de Deus. E o primeiro enviado para as nações foi o Paulo. O objetivo da mensagem do último tempo, o objetivo das mensagens, não só do último tempo, mas das mensagens das 7 eras da igreja, se encontra no Atos 26, 17. É isso que é o objetivo principal para as mensagens que Deus mandou a todas elas. Irmão, pode ler. Atos 26, 17. Sim, 17. Livrando-te deste povo e dos gentios, a que agora te envio. Vai. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé em mim. Amém. Amém. O que isso é? A fé estava apenas em Israel. E todos nós, sendo as nações, não tínhamos a salvação. Não tínhamos a salvação.
Então, para que a salvação entra nas nações, o que Deus fez? Deus usou alguém e comissionou o homem de maneira que este homem, Deus lhe deu uma missão. Qual é a missão? Essa missão é para todas as eras da igreja, que significa a missão principal da mensagem de Deus para nós, as nações, é para nos abrir os olhos. É para nos abrir os olhos. Primeiro objetivo. O segundo é para nos tirar das trevas para a luz. Qual é as trevas? Nós adorávamos as estátuas. Tínhamos as nossas tradições. Alguns andavam com os filhos aqui. Os outros andam com as medalhas, não sei o quê. Muita coisa. Que são as tradições. A magia, a feitiçaria. Outros iam nos quimbandeiros. Outros adoravam o sol. Os outros faziam muito a coisa que as nações faziam e sem saber que existe um verdadeiro Deus. A razão pela qual Deus mandou a mensagem. Quando estão a falar da mensagem, é uma mensagem. Tem um conteúdo. O conteúdo dessa mensagem é para abrir-nos os olhos para ver que eu adorava mal, agora vou voltar. Nos tirar das trevas para a luz. Nos tirar do poder de Satanás para o poder de Deus. Nós temíamos os feiticeiros, temíamos os mágicos. Vão me fazer mal. Gimbaço, essas coisas todas, temíamos. Mas quando a mensagem vem, é para nos tirar do poder do Satanás e nos levar ao poder de Deus. E razão pela qual impossível é que um demônio vem e pega um filho de Deus. É impossível. É impossível. Um mágico, seja de que nível é, até os níveis, os feiticeiros, os mágicos, vou vos mostrar onde eles estão. Nos níveis. É impossível. A Bíblia diz, quando o diabo solicitou ao Jó, falou ao Deus que eu não consigo lhe tirar, porque você, Deus, proteja o seu trabalho e tudo que ele tem. Para que o Satanás atingisse o Jó, Deus que lhe autorizou. Vá, faz, mas limite aqui. Amém. E aquele Deus que defendeu o Jó, que protegia o Jó, é o Deus de Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. O que ele fez naquele tempo, ele continua a fazer aquilo até conosco hoje. Amém. Não pode ter medo. Durmes à vontade. Trabalha à vontade. Seja que disseram, o grande mágico é ali. Se é aí que tu vai lá trabalhar. Amém. Amém. Não tema a nada. Deus está conosco. Porque a mensagem vem de nos tirar do poder do Satanás para o poder de Deus. E não só também nos abriu os olhos. Hoje conseguimos ver as coisas que os pastores, que mesmo
Os políticos estão a lutar, estão à busca da solução. A Rússia está a ameaçar o mundo, mas nós temos a solução. Amém. Nós temos a solução. Normalmente, o nosso primeiro-ministro deveria vir aqui a ouvir qual é a solução para Portugal. Nessa guerra, temos a solução. Amém. Deus nos abriu os olhos e nos tirou do poder de Satanás para o poder de Deus. Não tema a nada. Não tenha medo. Enfrenta todas as coisas. Deus falou: eu estarei convosco até a consumação do tempo. Amém. Se tu tens medo, você não tem Deus. Se tens medo, você não tem Deus. Mas quem tem a certeza, Deus mora aqui. Irmão, posso eu comer como não? Pode acontecer alguma coisa na minha vida, sendo um ser humano, não faz mal. Mas eu sei que Deus está comigo. Os apóstolos foram presos, foram maltratados. Não significa que Deus não estava. Deus estava com eles. Amém. É isso o objetivo da mensagem. Quando falamos a mensagem tem o seu objetivo. E os que nós veremos, os que não querem abraçar a mensagem, como que eles vão ficar? Agora, as pregações dizem que o Paulo também era bandido por causa desses versículos que nós lemos hoje no Atos 9. E o Saul respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Quem mata não é bandido. Quem mata não é bandido. Por causa desses versículos, disseram que o Saul também era bandido. Não, não foi bandido. Não foi bandido e não foi. Nós vimos na primeira fase que Saulo Paulo foi chamado bandido porque ele consentiu, ou seja, aprovou a morte de Estevão. E aqui ele está a solicitar cartas convocatórias para ir aprender e levar-lhes à morte. Então, os pregadores, os pastores, disseram que o Paulo era bandido. E nós dissemos, e a Bíblia diz que ele não era bandido. Amém. Amém. Primeiramente, vamos ver por que Estevão morreu. É aquilo que nós começamos no domingo. Vamos no Atos 7. Vamos no Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Estevão, começamos ainda no versículo. Começamos no 6, versículo 8. Está escrito o seguinte, Atos 6, 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertinos, e dos sireneus, e dos alessandrinos, e dos que eram das Cilícias e da Ásia, e disputavam com Estevão. Quando começaram essa discussão, estavam aí a conversar a palavra de Deus. Debate. Naquele debate, a Bíblia diz que o Estevão estava cheio de sabedoria.
que os outros não conseguiam lhe convencer. Ele tinha a palavra e as provas. E naquilo, procuraram a armadilha para dizer que ele estava a blasfemar. E lhe levaram aonde? No sinédrio. Quando lhe levaram, disseram: apanhamos este homem a falar mal do nosso Deus. Ali vamos no versículo, no capítulo agora 7, começamos no 51. Agora, lhe acusaram. Agora ele começa a responder. Começou a responder. Se lemos o capítulo 7, ele quer responder. Quando chegamos no capítulo 7, versículo 51, olha as coisas duras que Estevão está a dizer perante as autoridades. Olha o que ele está a dizer. No versículo 51. Homens de dura serviço e incircuncisos de coração, e ouvindo-vos sempre resistir ao Espírito Santo, está a se dirigir aos sinédrios. Sabe os sinédrios são quem? Sinédrios são quem? É um conselho dos anciãos. O sumo sacerdote era Caífa, doutor das leis. Doutor, quer dizer, é os anciãos do Israel que dominava as escrituras. E Estevão pergunta a ele a dizer: vocês são teimosos, vocês não querem ouvir. Que ousadia! Continua ele a falar. 53. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Está a acusar a ele: você tem a lei, mas não aguarda. Mas na verdade, os sinédrios estão sentados nas leis. Quem era a doutrina do sinédrio? Isaías 43, 10 a 11. Quem era a sua doutrina? O Êxodo 23. A doutrina dele sentava nas leis de Moisés. Agora, Estevão está a dizer a ele: vocês receberam a lei, mas não guardam as leis. Continua. É terrível, né? Mas eles, estando cheios do Espírito Santo, não, voltei no 54. E ouvindo eles isto, enfureciaram-se. Ficaram furiosos, porque Estevão estava a lhes falar mal. Amém. Enfureceram-se em seus corações e rangeram os dentes contra eles. Olha, mas não tinha motivo até lá para lhe matar. Até lá não tinha motivo para lhe matar. A lei não permitia a eles a lhes matar. Continuamos. 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, via a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Estevão ultrapassou o limite. Ultrapassou o limite. Disse: eu estou a ver Jesus Cristo à direita do Pai. Veja o que fizeram. 57. Mas eles gritaram:
os olhos, fecharam os ouvidos, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânime contra ele e expulsando-o da cidade. Quer dizer, tudo o que ele fazia na pregação, falar com eles, são teimosos, não tinham. Mas quando falou só uma coisa, que eu vi Jesus Cristo ao destra do Pai, blasfêmia, Estevão violou as leis. Qual é a lei que ele violou? Êxodo 7:4. Violou as leis. Qual é a lei? Êxodo 7:4. Está lá. Mas o faraó não vos ouvirá. Colocarei minha mão sobre o Egito. Quer dizer, quando Estevão está a dizer que Jesus Cristo está na destra do Pai, significa que Jesus Cristo é a mão direita de Deus. Significa que Estevão está a dizer, foi Jesus Cristo que libertou os filhos de Israel no Egito. Irmão, vão aceitar isso? Diz, não, é mentira. Este homem que fala essas coisas merece a morte. Amém. Agora, vamos ver por que Jesus Cristo morreu. Vamos no Mateus 26. Sempre é Jesus à frente dos sinédrios. É terrível as coisas de Deus. Mateus 26. Começando com 57. Mateus 26, 57. E os que aprenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, chefe dos sinédrios. Lá levaram o Senhor. Irmão, continua a ler. 56. 57 até. 57. Onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Aonde que os anciãos? Quais são os anciãos? Os sinédrios. Continua, irmão. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver. Irmão Santa, vai no 61. 61. E disseram, este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Começaram a acusar o Senhor. Que, Senhor, você disseste que vai derrubar esse edifício e vai reconstruí-lo em 3 dias. Até lá não tem motivo de matar o Senhor. Não tem. Se alguém dizer, vou destruir e vou reedificar, qual é o problema? É uma declaração. Não tem motivo. Irmão, continua. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que este depõe contra ti. Agora, Jesus Cristo estava aí calado. Você disseste que vai derrubar, destruir edifício e reconstruir em 3 dias. É verdade. O Senhor estava aí a lhes olhar. Continue, irmão. E Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu o disseste. Para aí, meu irmão. Estão a insistir a questionar o Senhor. Fala só. Eu posso deixar
começou a falar. Abri agora a boca. Vai. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder. Jesus Cristo cometeu. Amém. Amém. Jesus cometeu. O motivo ao qual mataram o Senhor é o mesmo motivo que fez que possam matar também Estevão. Continua, irmão. Amém. E vindo sobre as nuvens do céu. Oh, você filho da Maria. Você filho da Maria. Aí na tua mãe que nasceu não estava casada. O teu pai é José. O teu pai é José. Você crescia ali. Um jogo apareceu. É meu amigo, crescemos juntos. Oh, crescemos juntos sim. Outra mãe apareceu. Ficava até no meu quintal. Você filho da Maria. Irmão, presta atenção nessas coisas. Eu vos falei no domingo que havia um jovem, treinador de bancada. Quando os outros jogavam, ele dizia: você não sabe jogar! Não sabe jogar! Não! Lhe tira! Entra aqui aí, você entra! E obedecia a ele. Um dia desse eles falaram: olha, como você é um bom treinador, você mesmo dá ideia. Hoje, em vez de treinar, entra e joga. Amém. Hoje entra e joga. Quando ele entrou no campo, não sabia qual é a sua baliza. Afinal de contas, não sabia nada jogar. Era só a boca. Não estamos aí os outros. Porque foi o passado. Se tu estava lá, filho da Maria, é verdade, é filho de Maria. O pai dele é José também, é a verdade, tem vizinho mesmo também, até às vezes você cresceu com ele. Jogava aquele jogo, como chama? Junto com ele. Amém. Agora, essa pessoa está dizendo o quê? Lê, irmã. O que filho da Maria está dizendo o quê? 65. Então, o sumo sacerdote... Não, eu vou dar mais lá. No 64. Disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder. Irmã. Filho da Maria dizer: vocês verão o Filho do Homem assentado à destra do Pai. Significa que ele é Deus. Irmão, vamos dizer o quê? O que é que eles fizeram? 65. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos. Olha, irmão, é incrível. Pegou na roupa dele, rasgou. Não pode suportar, fechar, não podemos suportar isso. É incrível. Está onde mais motivo para julgar. Agora, como é assim, Levítico 24, 16. Levítico 24, 16. Pode ir lá lançar. Se o irmão está casado, você pode lançar, ele pode ler até no quadro. Levítico 24, 16. Vamos agora. Nós vimos que Estevão, quando disse, viu Deus, eles rasgaram as roupas e fecharam os olhos para não ver. Agora, lemos. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Amém. Toda a congregação certamente o apedrejará. Amém. Assim o estrangeiro como o natural. Para a sua língua. Quem blasfemar o nome do Senhor será morto.
E não vão matar o Senhor? Se tu estava lá, irmã, ia lhe matar sim ou não? Sim. Irmão Renedi, você estava lá, ia matar-lo sim ou não? Está aqui a escritura. Está aqui a lei de Moisés. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor, se alguém dizer que Ele é Deus, não está blasfemando. Está. Mas Jesus Cristo está dizendo, eu sou o Deus. Seja aquele sumo tinha razão, Caifa. E rasgou porque quem está blasfemando, você não pode ficar com ele. Se tem um grupo no teu trabalho, no comboio, nas conversas, na escola, alguém a ofender o Senhor, saia naquele grupo. Não fica lá. Se alguém a ofender a igreja do Senhor, não critica as igrejas, saia lá. Amém. Sai, não parte. Razão para o sumo sacerdote, para que Deus lhe justificar bem, chegou para dizer, não estou a participar no seu pecado. Viram porque Jesus Cristo morreu? E rasgou. Vamos lhe julgar, mas por quê? A lei disse, deve ser apedrejado. E razão para a qual Estevão confirmou a mesma coisa. E o Estevão sabia que, porque o Senhor morreu primeiro, e o motivo da sua morte, Estevão sabia. Também sabia a lei. Mas ele voltou, supostamente, a cometer o mesmo erro, também lhe levou à morte. Amém. Amém. Agora, irmã, se tu estavas, quando Jesus dizia que ele é Deus, muitos disseram que poderiam também participar a lhe matar. Tá bom. Agora, se estavas com Jesus Cristo, lhe mataram porque violou Levítico 24, 16. Agora, estamos agora perante a um outro homem, Estevão, a violar a mesma lei. Ia apedrejar, sim ou não? A Clementina disse, ia apedrejar novamente. Mataste Jesus Cristo porque violou Levítico 24, 16. Chegamos agora no Estevão. Irmão Dali ia fazer o quê? Estevão agora. Irmã Delfina, você matou Jesus Cristo, aceitaste. Agora no Estevão. Irmão ia fazer o quê? Além do momento, quem blasfemar contra Deus seria apedrejado, de certeza. Ia matar mais. Iam fazer isso. Irmã Delfina ia matar mais. Agora, isso não pode nos levar numa reflexão. Um Estado irresponsável. Se uma pessoa morrer hoje com paludismo, amanhã com paludismo, depois da manhã com paludismo, vão fazer o quê? Vão estudar qual é a causa. Alguém que andar, caiu e morreu. Amanhã, outra pessoa, na outra cidade, está andando da mesma forma, caiu e morreu. Um Estado irresponsável vai estudar qual é a causa da morte. Para saber a causa e começar a combater a mesma. E os sinédrios viram a primeira pessoa morreu da mesma forma. A segunda pessoa morreu da mesma forma. E morre tudo isso, para eles não estavam a dizer nada. Irmão, sabe que filho
filho da Maria. Jesus Cristo não foi à escola. Sabem disso? Sabem disso? Mas, um dia, ele entrou na igreja. Um dia, entrou na igreja aonde que estava os sinédrios, os sacerdotes. Estavam aí. Quando o Senhor entrou, sentou morto. Chegou a hora da pregação, disseram, você que vai pregar hoje. Quando Jesus Cristo entrou no púlpito para pregar, lhe levaram a Bíblia. Agora, aquela pessoa não sabe ler. Vocês são testemunho que ele, filho da Maria, não sabe ler. Lhe deu uma Bíblia e ele abriu no livro de Isaías e começou a ler. Leu até ao fim. Não espanta a igreja. Não anotação. Não observação. Amém. Quantas vezes somos incrédulos perante o nosso Deus? Não notam nada. Só vem na igreja, volta, nunca notaste nada. Fariseus, continuamos até hoje. Não notam mesmo nada. Que essa pessoa nunca leu na vida dele. Mas lhe deu uma Bíblia, está lendo. Leu. Do princípio até ao fim. Não faça observação. Irmão, quando viemos na igreja, desde o primeiro versículo, começa a observar as coisas. Não procura a Deus nas grandes coisas, não. Não procura a Deus nas grandes coisas, não. Se quer buscar a Deus nas grandes coisas, até vai morrer, nunca verás a Deus. Amém. Se fosse nas grandes coisas, Jesus não ia nascer da forma que ele nasceu, todos nós sabemos. Se fosse nas grandes coisas, se fosse para a população encher a igreja, Jesus Cristo não ia chamar Mateus. Amém. Quando Cristo nasceu, já encontrou o edifício do Salomão, estava lá e cheio. Era obrigado para ir lá rezar. Ainda quando ele era criança, ia lá. Mas quando começou no seu ministério, em vez de ir aonde que estava cheio das pessoas, população, ele foi chamar Mateus, João, aquele 12, e começou a andar com ele. Não procura a Deus nas grandes coisas. Vocês não estão vendo a Deus. Querem ver como? Querem ver Deus como? Jesus Cristo, alguém que nunca leu a lei, ficam sempre teimosos. Oh Deus, até quando? Até quando? Misericórdia para nós, Senhor. Somos ingratos. Vocês querem ver Deus a como? Quando multiplicou os pães, vocês querem? Também não. Quando os cegos viram, vocês querem? Também não. E querem ver Deus de que maneira? Irmão, o diabo não tem nada a ver com os dons das curas. Com os milagres, o diabo não tem nada a ver. O diabo só tem a ver com a palavra verdadeira. Se você tem dom das curas, é bom. O diabo nunca vai te combater. Vai te combater com aquilo. Se ele também faz.
cura. De orar a pessoa a curar é bom, mas não, aquilo aí não tem nada a ver com o diabo. Mas quem tem a ver com o diabo, alguém que fala a verdade. Porque o diabo não fala a verdade. Quando você fala a verdade, você torna o primeiro inimigo do diabo naquela cidade. Porque ele não ama a verdade. Se tu fazer milagre, as pessoas também façam. Aí na igreja universal também faz a mesma coisa. Mas quando pregamos a verdade, a palavra da verdade, ninguém nos prega essa palavra da forma que nós pregamos isso aqui. E querem ver Deus aonde? Querem ver aonde? Que monstros somos nós. Mataram o Senhor. Ele fez tudo. Irmão, se você é incrédulo, podemos ressuscitar 50 mortos, não vão crer. Não vão crer. Se fosse aqui, irmão, vamos ser sérios. Se fosse aqui, nós que cá estamos, devemos crer, ou aceitar, ou acreditar que Deus está conosco por causa dos milagres. Muitos iam crer em Senhor Jesus Cristo. Ninguém fez milagre como Ele. Mas quanto acreditaram nele? Diga-me, qual é o milagre que Deus fez, Jesus Cristo fez na família de Mateus? Me fala. Leitor da Bíblia, fala-me. Quantas maravilhas que Deus fez na família do Pedro? Só uma vez. Só uma vez. Na sogra do Pedro. Mas Pedro deixou ao Senhor. Amém. Você quer crer nos milagres? A tua esperança é falsa. Amém. Amém. O diabo não vai combater os milagres. Nunca fará isso. Jesus Cristo com os milagres tinha 72 discípulos. Mas quando mudou de fase para a palavra verdadeira, 60 fugiram. Irmão Branham tinha amigo. Quem conhece Tony Osborne? Pregaram no mesmo tempo. Quando chegou Tony Osborne, quem orou para ele foi Branham. Para que ele começasse a fazer o que ele fez no Congo, que nós conhecemos, a igreja Bom Deus nasceu. Quem orou para ele foi Branham. Mas quando Branham lhe aconselhou, não prestou atenção a ele. Disse-lhe, Tony Osborne foi na Índia para pregar a palavra. Quando chegou na Índia, campanha de evangelização, Tony Osborne subiu no púlpito. Apareceu um indiano. Disse a Tony Osborne, ao público assim, Tony Osborne, vim aqui fazer o quê? Não vim aqui pregar Jesus Cristo. Vocês pregam Jesus Cristo de mentira. O vosso Jesus Cristo não faz nada. Te desafio agora. Vamos chamar ao púlpito. Vamos chamar os doentes. Tu ora e eu mais também vou orar. Vamos ver quem vai curar. Tony Osborne ficou. Vergonha. Desceu. Foi chamar a esposa a mão das malas. Voltar para os Estados Unidos. Voltou. Quando voltou, nunca mais fez a campanha. E Tony Osborne voltou a dizer, Marcos 16,
não opera. Um dia desse, começou a ouvir falar do Branda. Um Branda. Então esse homem disse, não. Já como foi vencido na Índia, perdeu aquela fé. Amém. Irmão, vocês querem o quê? Não temos a palavra? Amém. O que o diabo combate é a palavra verdadeira. O combate que nós temos, porque estamos a pregar a palavra verdadeira. Não temos compromisso com o pecado. O objetivo da mensagem é para nos abrir os olhos. O objetivo da mensagem é nos abrir. Abre os olhos. Temos um filme agora, não? Chocolate, né? Abre os olhos. Abre os olhos. É isso o objetivo da mensagem. Quando estás a ler, Papa da Roma está a ver, existe 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, mas tu a ver, existe só um Deus. Abre os olhos. Quando Estevão vai dizer, eu vi Jesus Cristo ao destra do Pai, tu grita, amém. Os sinédrios vão dizer, violou a lei, mas tu vai gritar, amém. Porque você tem o conhecimento, está conseguindo ver. Amém. Quando as igrejas denominacionais vão dizer, virão os falsos profetas, vão voltar a dizer, são vocês os falsos profetas. É intimidação. Amém. O sinédrio tem um objetivo: intimidar o cristianismo de uma maneira física. Mataram Teodas, mataram o Judas, mataram o Jesus Cristo, mataram Estevão. Quer dizer, quando você tenta só de falar, mata. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Medo de falar na mensagem, porque vão dizer, vocês são panamistas. Quem vos diz que nós somos panamistas? Somos cristãos. Cremos na mensagem do último tempo. Sem vergonha, falar de boca aberta. E esta mensagem vem para nos abrir os olhos. Para nos tirar do poder do Satanás para o poder de Deus. Amém. E somos filhos de Deus. Essa mensagem nos tirou das trevas para a luz. Estamos na luz. Estamos na luz. Se tu não sabes, tenta só de procurar quem é o grande mágico de Lisboa. Vai lhe perguntar. E vai te dizer quem nós somos. Procura. Vai lhe perguntar onde que ele vive. Vai lhe perguntar quem nós somos. E vai te dizer. Amém. E que Deus abençoe. Que Deus, mais uma vez, abençoe a igreja. Amém. É bom nós ouvirmos a palavra do Senhor e prestarmos muita atenção naquilo que aqui é pregado. Porque não é só para ouvir, mas é para nós conhecermos a palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, dificilmente nós somos enganados. Isso, tanto na sociedade que nós vivemos. Se você não tem conhecimento, dificilmente outra pessoa vem para enganar. Então, quando nós também conhecemos a palavra de Deus, dificilmente nós somos enganados por outras pessoas. Então, é preciso que nós, quando é pregada esta palavra, e tanto que ainda assim poder acompanhar a mesma noutras vias, através da página que nós temos da igreja, onde é mandado também esses conteúdos. Quando alguma coisa nós não percebemos bem, podemos ainda recorrer a esta página para podermos
reaver aquilo que aqui é pregado, porque é bom para o nosso conhecimento. Amém? Sendo assim, vamos agradecer a Deus, que nos concedeu esta graça e nos alimentar esta palavra. Vamos colocar uma primeira meditação e todos vamos ser muito agradecidos. Jesus Cristo, Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Oh, Ele é o Rei, Senhor dos Senhores. Aleluia. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Vamos todos agradecer a Deus que nos concedeu esta palavra. Também vamos entregar o nosso regresso às mãos do Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Pai Celestial, por este grande ensinamento. Oh Senhor, Pai, que a tua honra seja louvada. Pai, te agradecemos imensamente. Porque esta palavra não veio só para nós ouvirmos, mas ela vai nos trazer um grande conhecimento, um grande ensinamento. Senhor, Pai, e que a mesma